E aí, galera? Aqui eu tenho mais uma questãozinha do Enem, também de 2024. Agora é a questão 145 de matemática. E ela fala o seguinte: a prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes, a mesma distância entre si, e de forma que as distâncias desses 3 pontos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distanciam 10 quilômetros entre si, conforme o esquema, no qual o ponto H representa o local onde está construído o hospital. O H é o hospital. E o ponto P1, P2 e P3, os postos de saúde. E esses 4 pontos estão em um mesmo plano, tá bom? Então, basicamente, resumindo, o que ele está falando aqui é o seguinte: eu tenho uma distância aqui, ó, do P1, por exemplo, até o P2 de 10 quilômetros. Que é a mesma distância se eu sair do P1 e ir para o P3. Que é a mesma distância de eu sair do P3 e ir para o P2. Então isso daqui forma um triângulo equilátero, né? Então, olha só. É um triângulo cujos lados são 10 quilômetros, né? Como está escrito aqui do lado, 10 quilômetros. Então é 10 quilômetros aqui, 10 quilômetros aqui e 10 quilômetros aqui. E ele também fala que se você sair do postinho e ir até um hospital, independente de qual postinho que você escolha, a distância será a mesma. Então se eu sair daqui, ó, de P1 até o hospital, a distância que eu vou percorrer é a mesma de uma pessoa que saiu do P2 e foi até o hospital. Que é a mesma distância que alguém vai percorrer de quem sair do P3 até o hospital, tá bom? E ele quer saber o seguinte: qual é a distância dos postos até o hospital? Sabendo que se eu descobrir uma, eu descobri as 3, porque é a mesma distância. Então é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu sei, esse lado todo aqui, deixa eu botar de laranja, ó, esse lado todo aqui vale 10 km. E esse de baixo também vale 10 km. Então se eu pegar metade dele, ó, isso aqui, ó, metade dele, isso daqui vai valer 5 km, né? Então eu posso colocar aqui, ó, isso daqui, esse pedacinho aqui, vou só botar aqui a cor, esse pedacinho aqui tem 5 km, tá bom? E é o seguinte, como isso daqui é um triângulo equilátero, do triângulo equilátero, todos os ângulos formam exatamente os mesmos graus, que é 60 graus. E se eu pegar aqui 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, e dividir por 3, isso daqui, ó, 18 dividido por 3, 6, acrescento 0, ó, 60 graus, tá? E esse cara aqui, isso daqui, essas linhas aqui que estão indo até o centro, são as bissetrizes. Por que eu sei que é uma bissetriz? Porque, tá vendo? Isso daqui, esse ponto equidistante a todos os vértices, ele é chamado de incentro. Porque se eu pegar aqui e eu formar uma circunferência aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui bonitinho. Uma circunferência aqui no centro, inscrita aqui dentro, o centro dessa circunferência será não vou conseguir colocar bonitinho. Calma aí. O centro dessa circunferência será esse cara aqui, será esse ponto aqui. Tá bom? Então isso daqui é o incentro. E esse daqui, esses traços aqui, são a bissetriz. Mas no que isso é importante? Se eu sei que esse ângulo aqui inteiro, ó, esse ângulo aqui inteiro,
esse, o P2 aqui, ó, o ângulo do P2, vale 60 graus, isso daqui é uma bissetriz, então eu posso dizer que ele divide, a bissetriz, ela divide um ângulo ao meio. Então aqui eu tenho 60 dividido por 2, 30 graus. Tá? Deixa eu reescrever esse triângulo aqui. Vou desenhar esse triângulo de novo aqui fora, para poder visualizar um pouco melhor. Então, ó. E eu vou traçar uma linha daqui do centro até aqui, exatamente no meio, para poder dividir aqui, ó, 5 km. Quando eu traço essa linha, eu formo uma reta. Isso aqui é uma reta que é perpendicular, tá? Formando um ângulo de 90 graus. Aqui eu sei que esse lado aqui de baixo vale 5 km, né? Eu quero descobrir isso daqui, ó. Que é quem, ó? Quem tá olhando para o ângulo de 90 graus, essa daqui é a hipotenusa. E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Por que 30 graus? Porque essa linha aqui da hipotenusa, ela é uma bissetriz que está dividindo um ângulo de 60 graus. Então, se aqui é 90, no cantinho aqui é 90, aqui é 30, aqui em cima só pode ser 60 graus. Então, ele é um 30, 60, 90. Como eu faço para descobrir isso aqui? Se eu tentar jogar Pitágoras aqui, pode ser que eu encontre algumas dificuldades. Por quê? Porque esse ângulo, esse lado aqui, eu só tenho o valor de um lado, que é 5 km. Eu não sei o valor desse e eu não sei qual é o valor da hipotenusa. Que, aliás, é quem eu quero descobrir. Porém, eu posso aplicar aqui a lei dos senos. Como é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o que o seno. O seno é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então aqui, ó, o seno de 60 graus é dado por quem é o cateto oposto? 5 km. Então é 5. Quem é a hipotenusa? Quem eu quero descobrir. Que eu vou colocar aqui como H. Tá bom? De hipotenusa e também de hospital. Tá bom? Quanto vale o seno de 60? Se eu for lá na tabelinha lá do seno e cosseno, a tabelinha dos senos são assim, ó. Seno de 30, 45, 60. De 30 é 1 sobre 2. De 45 é raiz de 2 sobre 2. E de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a 5 sobre H. O que eu faço agora? Multiplico cruzado, ó. O H vai multiplicar raiz de 3 e o 2 vai multiplicar o 5. E aí fica, ó. Raiz de 3H é igual a 2 vezes 5, 10, né? Raiz de 3 passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar H é igual a 10 sobre raiz de 3. Aqui eu preciso racionalizar, porque a raiz não pode ficar embaixo, né? Então eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. E vai ficar 10 raiz de 3 sobre raiz de 3. Sobre 3. Desculpa, sobre 3. Sobre 3. Porque sai de dentro da raiz. Só que não tem essa opção aqui embaixo, né? Não tem essa opção. As opções que eu tenho aqui embaixo são de 2 a 3, 4 a 5, 5 a 6, 7 a 8 e 8 a 9. Então eu tenho que descobrir quanto é mais ou menos isso aqui. Eu sei o seguinte. A raiz de 3, ela tem um valor de aproximadamente 1,7. Tá bom? Mais ou menos 1,7. Então eu vou multiplicar aqui 10 por raiz de 3. Porque tá assim, ó. 10 raiz de 3 dividido por 3, não é? 10 raiz de 3, ó. 10 vezes 1,7, ó. 10 vezes 1,7. Depois eu divido por 3. 10 vezes 1,7 dá mais ou menos 17, né?
dá exatamente 17, mas como não vê lá 7 certinho, né? Dá mais ou menos 17. Sobre 3. 17 dividido por 3, ó. Vou fazer essa conta, ó. 17, como é entre, então não preciso botar certinho, né? 17 dividido por 3, 17 não dá exato dividir por 3. Porém, 15 dá para dividir por 3, né? E dá 5. E vai sobrar 2. Boto o 0 aqui. 20 para dividir por 3 dá 6. E sobra 2 também. Então vai dar mais ou menos 5,6 periódicos. Vamos ver aqui. Entre 2 e 3? Não. Entre 4 e 5? Não. Entre 5 e 6. É essa a opção. Então, letra C. A distância entre cada posto e o hospital é de mais ou menos aproximadamente 5,6, 5,7 quilômetros de distância dos postos para o hospital central da cidade. É isso.